final do nosso semestre. Espero que todos estejam aí suportando o final do semestre, né? Pelo que eu tenho conversado com colegas, professores, alunos, não tá fácil para ninguém, né, pessoal? Esse final de semestre tá bem corrido. Muito bem, pessoal. Então, antes de nós iniciarmos com a aula, eu queria fazer alguns comentários sobre esse nosso calendário aí de final de semestre. Opa, alguém pediu para entrar e sumiu. Bom, vamos aguardar. Pessoal, então, assim, nós temos um calendário de final de semestre bem apertado, então eu quero pedir a colaboração de vocês, tá? Então, vamos lá. Nossa última prova é na próxima quinta, dia 20/5, certo? E vai ser no mesmo esquema. O questionário vai ficar disponível das 8 da manhã até as 10 da noite, com 4 horas de duração. Pessoal, nesta prova, eu gostaria de pedir gentilmente para aqueles que puderem iniciar a prova no período da manhã, realizar a prova no período da manhã, eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Por quê, pessoal? Vamos ao nosso calendário, né? Nós temos aula na sexta, mas a aula da sexta é para tirar dúvidas para aqueles que vão fazer a recuperação de conteúdo. Então, não vai ser uma aula, eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas. Então, pessoal, possivelmente na sexta-feira, vocês ainda não vão ter as notas da prova, né? Vou disponibilizar as notas aí no final de semana, vai ser bem corrido, mas vou disponibilizar no final de semana. Então, vocês vão ter que já pensar com as notas que vocês tiraram durante o semestre, se possivelmente vocês precisarão ou não da nota da recuperação, tá? Porque a nossa recuperação é já na segunda-feira, no mesmo esquema, o formulário, né, o questionário vai estar disponível das 8 até as 10 da noite, com 4 horas de duração, e o conteúdo é o conteúdo de todo o semestre, né? E para recuperação, lembrando que só os alunos que tiverem média menor que 6 vão poder realizar, certo? Essa prova. Porque eu também preciso de ter tempo para corrigir tudo e fechar as notas do semestre, tá, pessoal? Então, se vocês realizam a prova no período da manhã na quinta-feira, eu já consigo, conforme for chegando, ir adiantando a correção para tentar agilizar mais breve possível, né, fechar as notas e disponibilizar as notas para vocês, certo? Então, por isso que eu peço que vocês façam a prova no início do dia, para já ir liberando e eu já ir conseguir agilizando. Até porque eu também tenho prova de Fenômenos 2 nesse mesmo dia, fiz a mesma recomendação para o pessoal de Fenômenos 2, para que quanto mais cedo as provas estiverem disponíveis para eu corrigir, melhor vai ser para todo mundo, certo? Então, prestem atenção com relação a essas datas aí, fiquem atentos, tá? Aqueles que já porventura, imaginam que precisarão, né, de fazer a recuperação de conteúdo. Então, no dia 21, na próxima sexta-feira, eu estarei aqui em aula, né, os que já imaginarem que tiverem passado, não necessariamente precisarão vir à aula, eu estarei aqui disponível tirando dúvidas de listas, dos exercícios das provas que já passaram, enfim. Preparar o pessoal, tirar dúvidas para a recuperação de conteúdo, ok? Então, se vocês puderem me ajudar nesse sentido, fazendo a prova o quanto antes, para mim vai ser muito bom, certo? Para todos nós, na verdade, para vocês terem essa nota o mais breve possível. Então, basicamente, hoje é a nossa última aula, assim, de aula, né, de conteúdo, basicamente, exercício, mas, enfim, esse nosso encontro síncrono para a gente se preparar para a nossa avaliação, né? Na terça-feira, obviamente, tem P-aluno, aqueles que tiverem dúvidas, compareçam, né? Solicitem atendimento para o P-aluno, que eu estarei disponível também, certo? Então, o que nós vamos fazer hoje é dar continuidade naquela sequência de exercícios da aula 17, né? Que seria o exercício 3 e o exercício 4.
O exercício da aula passada, que eu deixei a letra B para vocês terminarem, vocês conseguiram resolver? Alguém tem alguma dúvida? Ok, né? Então, mastigadinho assim, a coisa vai melhor, né, pessoal? Então, vou compartilhar aqui com vocês a nossa página para resolver exercício 3 e 4, passar as instruções aí, para a gente concluir. Vocês já estão vendo aí o OneNote? Ok. Então, pessoal, o exercício 3 daquela aula 17, o que ele diz? Uma gota esférica de água com 0,05 centímetros de diâmetro está caindo com uma velocidade de 215 centímetros por segundo através de uma coluna de ar a 1 atm e 105 graus Fahrenheit. Estime a taxa de evaporação local da gota, considerando que o sistema seja isotérmico. Despreze a variação no tamanho da gota com o passar do tempo, bem como a influência da transferência de massa por difusão. Considere que a diferença de concentração entre a superfície da gota e o meio externo, ou seja, a força motriz para a transferência de massa, é ΔCA de 7 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico. Então, ele dá a correlação, então, correlação para a estimativa do coeficiente de transferência convectivo em esferas. Então, ele pede para usar especificamente essa correlação para o Sherwood, e ele dá como dados a viscosidade, o Mi, o Rho e o DAB. Então, esse caso é simples, mais de aplicação de fórmula, é mais tranquilo, porque a gente vai poder desprezar a variação do tamanho dessa gota com o passar do tempo. Então, o que a gente pode colocar aqui como hipóteses que ele deu importante? As coordenadas são esféricas, porque nós estamos aproximando essa gota de uma esfera. O estado aqui vai ser estacionário, né? Porque eu não tenho acúmulo e também não tenho variação do tamanho da gota com o tempo. Isotérmico, isso faz com que eu possa considerar que as propriedades físicas sejam constantes também. A difusão, então, é desprezível, ele pediu lá para a gente desprezar a influência da transferência de massa por difusão. E a variação do tamanho também desprezível. Então, inicialmente, é isso que nós precisamos para a nossa solução do problema. Então, o que ele deu para nós de dados, né? O diâmetro da gota, 0,05 centímetros. Temperatura, ele deu também. A pressão dessa coluna de ar é pressão ambiente. 1 atm, e a velocidade com que essa gota está caindo, 215 centímetros por segundo. Então, pessoal, se eu estou desprezando a difusão, a transferência de massa, então, da superfície da gota para essa coluna de ar vai ser toda por convecção, certo? E o que ele quer que a gente calcule? Não tem a pergunta aqui? Será que eu esqueci de copiar o resto do exercício? Uma gota esférica. Ah, estime a taxa, achei. Estou desconcentrada depois de todas as aulas que eu já dei hoje, pessoal, desculpa. Então, aqui é o que ele está perguntando. Estime a taxa de evaporação da gota. Então, o que ele quer que a gente calcule é a taxa de A. Então, vamos considerar que o A é a nossa espécie química, a água, e o B é o ar, certo? A coluna de ar. Certo, pessoal. Então, a gente sabe que para a gente calcular a taxa que ele está pedindo, vai ser a taxa convectiva, então vai ser o fluxo
de A vezes a área dessa esfera, certo? Se o fluxo é para eu considerar apenas a contribuição convectiva, então vai ser H, uma diferença de concentração. Então perceba que ele não deu a concentração na superfície e longe da superfície. O que ele deu já foi esta variação, ele já me deu o delta CA, certo? Então a minha diferença de concentração vai ser esse delta CA vezes a área, que é a área da esfera. 4πr². Ok? Então, o diâmetro a gente tem, então, portanto, o raio a gente tem. A concentração, o delta, a gente tem também. O que que nos falta? O H. Então, o H é que a gente vai calcular com base no número de Sherwood. Então, lembrando que Sherwood é o coeficiente convectivo de transferência de massa. O comprimento característico para a esfera é o diâmetro, dividido pelo DAB, certo? Ele deu o DAB aqui, então para nós foi dado. E ele deu a correlação para o Sherwood. Então, para calcular o Sherwood, eu também preciso do número de Reynolds e também vou precisar do número de Schmidt, certo? Então, vamos começar calculando Reynolds. Reynolds é a velocidade vezes o comprimento característico, que vai ser o diâmetro, por Ni, viscosidade cinemática. Perceba que ele deu aqui, ele não deu a viscosidade cinemática, mas ele deu a viscosidade dinâmica e o Rho, né? Então, o Ni é Mi por Rho. Então, o meu número de Reynolds, se a velocidade pelo diâmetro por Rho vezes o Mi, certo? Então, eu consigo calcular Reynolds, tenho todos os dados aí para calcular Reynolds. E para calcular o Schmidt, Schmidt é Ni por DAB, certo? Então, vai ser Mi por Rho por DAB. Todas as informações aí foram dadas. Então, um tempinho aí para vocês calcularem o Reynolds e o Schmidt. Pode ser? Não sei se alguém já tentou fazer aí esse exercício, já resolveu. Vou deixar aqui nos dados. Então, quando tiverem a resposta, por favor, coloquem aí no chat para a gente conferir. E depois também já dá para ir calculando o Sherwood também, né, pessoal? Com Reynolds, com Schmidt, já dá para calcular o Sherwood. Ok? Já temos valores aí, pessoal? Reynolds. Isso. Vamos arredondar ponto 18 aqui, então, né? Schmidt. Isso.
E, portanto, Sherwood... o Sherwood eu nem calculei. Acho que deve ser isso aí. Eu já fui direto pro H. Então, lembrando que o Sherwood é o coeficiente de transferência, coeficiente convectivo de transferência de massa por DAB. Então, com isso a gente consegue calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa, que vai dar... Isso, 36,85. Unidade é centímetro por segundo. Tá em centímetro, né? Isso. Centímetro por segundo. E, portanto, calculando a taxa, a gente tem todos os dados. Então, lembrar de dividir o diâmetro aí por 2. A gente consegue calcular a taxa. Resultados para a taxa. Isso aí. 2,02 vezes 10 a menos 6, unidade de taxa, como está em termos molares, concentração molar, né? Então, vai ser mol por tempo, tempo está em segundo, mol por segundo. Tranquilo, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Esse exercício é que nem o exercício 1 que a gente resolveu, mais simples, certo? Ele já deu, inclusive, a correlação que ele queria que a gente usasse, então, imagino que esse exercício esteja mais tranquilo, certo? Vamos para o próximo, que vai exigir um pouquinho mais da gente, né? Muito bem, então, o exercício 4 é da aula 17. Então, o que diz lá? Uma bola de naftaleno de 1,75 centímetros de diâmetro está suspensa em uma corrente de ar a 280 Kelvin e 1 atm, com velocidade constante de 1,4 metros por segundo. Vamos já anotando os dados: diâmetro 1,75 centímetros, temperatura 280 Kelvin, pressão 1 atm, com velocidade de 1,4 metros por segundo. O naftaleno sólido tem uma pressão de vapor de 2,8 Pascal a 280 Kelvin. Então, PA de vapor, o A é o nosso naftaleno e o B é o ar, né? Então, 2,8 Pascal. Consequentemente, o naftaleno sublima muito lentamente para a corrente de ar, com taxa limitada pela transferência de massa por convecção. A densidade do naftaleno sólido, então ele dá lá, a densidade do naftaleno sólido é 1,14 gramas
por centímetro cúbico e a massa molar é 128 gramas por mol. Então, a letra A, ele pede, qual é a taxa inicial de evaporação da bola de naftaleno? Então, se ele está falando qual é a taxa inicial, pessoal, então ele quer saber primeiro qual é a taxa antes dessa bola de naftaleno começar a diminuir o seu tamanho devido à transferência de massa da superfície sólida para o ar, certo? Então, na taxa inicial, nós não vamos precisar considerar a variação de tamanho dessa bola de naftaleno. Nós vamos calcular a taxa, como a gente já conhece, fluxo vezes a área. Agora, na letra B, ele pede qual é o tempo de duração para que a bola de naftaleno tenha o seu diâmetro original reduzido pela metade. Lembre-se, à medida que a bola encolhe, o seu diâmetro é diminuído, afetando, portanto, o número de Reynolds e Sherwood. Então, a gente tem que considerar que o Reynolds e, portanto, o Sherwood também são função do diâmetro, certo? É isso que a gente precisa lembrar. Então, como hipóteses que a gente pode considerar para esse problema, são as coordenadas esféricas. Para a letra B, eu tenho um estado pseudoestacionário, e na letra A, um estado estacionário. Né? As propriedades físicas são constantes, e também, como ele disse para a gente que a taxa é limitada pela transferência de massa por convecção, então nós vamos poder desprezar a contribuição difusiva lá no fluxo, certo? Considerando apenas a lei de resfriamento de Newton, né, que a gente usa para escrever a difusão de massa também, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos avaliar a nossa equação para o cálculo da taxa na letra A. Então, a gente sabe que taxa vai ser a área vezes o fluxo de A, então agora a contribuição convectiva do fluxo pela hipótese 4, né? Então, a área é 4πr ao quadrado, coeficiente convectivo de transferência de massa, concentração de A na superfície ou na parede, menos o Ca infinito, que é a concentração de A no fluido, portanto, no ar, certo? Opa, faltou um quadrado aqui. Ok? Pessoal, que nos falta aqui? Primeiro, o H, que a gente não tem, e as concentrações a gente também não tem, né? A gente vai ter que calcular, então, ali, principalmente em função da pressão de vapor que foi dada. Então, vamos começar com o coeficiente convectivo, que é função do Sherwood, o Sherwood é função do Reynolds e do Schmidt, certo? Então, a taxa inicial, nós vamos desprezar a variação de tamanho, então eu posso calcular o meu Reynolds diretamente considerando o diâmetro inicial, certo? Então, Reynolds vai ser a velocidade, o comprimento característico, diâmetro, por DAB, certo? Velocidade e o diâmetro a gente tem, o DAB, pessoal. DAB e o Ni, ele não deu, né? Então, eu fui a uma tabela e procurei a difusividade do naftaleno no ar, na temperatura de 280 Kelvin, 1 atm, e a viscosidade cinemática também, certo? Então, os dados tabelados é o DAB, que é 5,57 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, se eu não tiver, lembrando, né, pessoal, se eu não tenho a difusividade do naftaleno no ar nessa temperatura de 280 e nessa pressão, eu tenho a correção para o cálculo do DAB em função da temperatura e pressão, que a gente viu lá na nossa provinha 1. Então, a gente pode pegar o dado do naftaleno. Por que DAB? Ah, aqui é a viscosidade, né? Obrigado, Milena. Obrigado, pessoal. Aqui não é o DAB, né? Aqui é o Ni. É o Schmidt,
que é Ni por DAB. Ok, obrigado, pessoal. Então, a gente, de qualquer forma, vai precisar do DAB e da viscosidade cinemática. Então, só terminando, concluindo, né, o DAB, se eu tiver o DAB do naftaleno, então a difusividade do naftaleno no ar para qualquer temperatura e pressão, é só eu corrigir para a temperatura e pressão do problema, certo? Só lembrando disso. Então, eu já tenho o DAB aqui nesta temperatura e nessa pressão, e uni 1,3876 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Então, percebam que DAB e uni têm a mesma unidade, né? Porque o DAB é o coeficiente difusivo para transferência de massa e uni é o coeficiente difusivo da quantidade de movimento. Por isso que eles têm a mesma unidade. Que tem a mesma unidade da difusividade térmica que a gente viu lá em Fenômenos 2. Certo? Então, agora sim eu consigo calcular Reynolds e consigo calcular Schmidt, perfeito? Então, fazendo essas continhas aí, rapidamente. Precisam dos dados? Vamos conferir. Reynolds 1765,64 e Schmidt 2,49. Confere. Certinho. Muito bem. Pessoal, então com esses valores de Reynolds e Schmidt, nós vamos ter que escolher uma correlação para o cálculo do Sherwood, certo? Então, lembrando, pessoal, que lá, como a gente tem uma esfera, então nós vamos ter que usar uma correlação do segundo grupo, que é ao redor de corpos bojudos. E se a gente lembrar, abrir a aulinha 17 aí, vocês vão ver que eu tenho duas correlações, né? Eu tenho uma primeira correlação para quando eu tenho uma esfera e eu tenho gases escoando ao redor dessa esfera, e tenho a correlação de Williams, que é aquela correlação para a esfera isolada também, que é quando eu tenho ar ou água como fluido de trabalho, que é o nosso caso, e está dentro do intervalo aí esperado para o número de Reynolds. Então, eu vou usar a correlação de Williams. Professora, se a gente cair nessa condição da prova e se o exercício não especificar qual relação, preferivelmente, se for água ou ar como fluido de trabalho, utilize a correlação de Williams, certo? Dessa forma que a gente vai definir. Então, a correlação de Williams para Sherwood é 0,43, Reynolds elevado a 0,56, Schmidt elevado a 1/3. Então, com Reynolds e Schmidt, eu consigo calcular o Sherwood, que é o coeficiente convectivo de transferência de massa, dividido vezes o diâmetro, dividido pelo DAB. Aqui, sim, o Sherwood é dividido pelo DAB, né? Então, dá para colocar tudo nessa mesma equação e calcular diretamente o coeficiente convectivo, né, pessoal? Então, fazendo essas continhas.
isso aí. 1,22 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, perceba que agora a gente calculou com a unidade de comprimento metros, né? Então, sempre fazer essa análise dimensional, pessoal, não pode esquecer. Bom, coeficiente convectivo a gente já tem, que falta? Concentração, certo? Então, pessoal, olha só, ele quer a taxa inicial de evaporação da bola de naftaleno. Então, inicialmente, a gente pode dizer que a nossa concentração de naftaleno no ar é 0, certo? Geralmente, a gente não tem naftaleno no ar, não faz parte dos gases que compõem o ar, certo? Então, a gente vai dizer que o Ca no fluido é 0. Ok? E a concentração na superfície da bola de naftaleno nós vamos calcular a partir da nossa pressão de vapor. Ok? Então, vamos usar PV igual a nRT, certo? Opa, Mumu. Mumu quer fazer cálculos também, quer calcular coeficiente convectivo. Para a sua caminha. Desculpa aí, pessoal. Recebemos visita hoje. Certo? Então, eu posso dizer que Ca vai ser número de mols de A por volume, que é P, a pressão de A, por RT. E, portanto, a nossa pressão de vapor que a gente tem aí do naftaleno. Né? Então, como ele deu a unidade da pressão de vapor em Pascal, eu posso pegar minha constante dos gases também em Pascal e fazer esse cálculo aí diretamente, né? Então, é 2,8 Pascal, 8,314 Pascal, metro cúbico por mol Kelvin, a nossa constante dos gases, e a temperatura 280 Kelvin. Então, com isso, nós vamos ter a nossa concentração de A na superfície. Ok? Entenderam essa parte? Com relação às concentrações, estamos ok? Muito bem. Então, fazendo as continhas. 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico. Perfeito. Muito bem, pessoal. E agora nós temos tudo para calcular a taxa, né? Então, agora, só calcular a taxa, que vai ser a área, 4πr². Então, esse R vai ser o raio inicial, né? O diâmetro por 2, vezes o coeficiente convectivo, vezes a concentração de A na superfície, já que o Ca infinito vai ser igual a 0. Eu não encontrei o que você procurava no Apple Music nem na sua biblioteca. Ops. Acho que minha Siri está querendo conversar. Vocês ouviram aí? Ela está querendo conversar comigo também. Tá todo mundo querendo participar da aula hoje. Ai, ai, pessoal. Então, vamos lá, calculando a taxa inicial. 1,41 vezes 10 a menos 8 mol por segundo. Confere, perfeito. Então, taxa inicial realizada, feito. Então, agora nós vamos precisar responder a letra B, que ele pede qual é o tempo de duração para que a bola de naftaleno tenha seu diâmetro original reduzido pela metade. Então, queremos o tempo na letra B. Então, agora o estado pseudo-estacionário, qual vai ser o tempo para que o meu diâmetro final seja o diâmetro inicial dividido por 2.
certo? Essa é a nossa condição. Então, se o diâmetro inicial é 1,75 vezes 10 a menos 2, né, para já passar para metro, o diâmetro final vai ser 8,75 vezes 10 a menos 3, certo? E aí, lembrando, né, que o raio inicial é o diâmetro inicial por 2, e o raio final é o diâmetro final dividido por 2. Isso parece besteira, pessoal, mas minhas experiências já na prova, bastante gente erra isso. Então, se a gente fizer em função do raio, tem que lembrar de dividir o diâmetro por 2, senão o cálculo do tempo vai ficar errado, ok? Então, tem que tomar bem cuidado, bastante cuidado com isso. Pessoal, então, como a nossa equação da taxa, a gente já tem, essa aqui é a nossa equação para a taxa, né? Fazendo o fluxo vezes a área da partícula, que é a área da esfera. Então, agora, para o estado pseudoestacionário, nós precisamos fazer a correção para o estado pseudoestacionário para a nossa equação da taxa. Então, como a nossa partícula está diminuindo o seu tamanho, então a taxa de A vai ser menos a variação do número de mols de A com relação ao tempo. Então, diferente do exercício que a gente fez na aula passada, lá a gente fez em termos mássicos, né? Então, era a derivada, então era d massa de A por dt. dMA por dt. Aqui nós temos tudo, nós estamos fazendo a taxa em termos molares, porque a gente calculou a concentração molar. Então, na correção da taxa em termos molares, vai ser menos a variação do número de mols de A pelo dt, certo? Então, tem que tomar cuidado. Vamos converter agora esse número de mols em massa. Então, vai ser menos, lembrando, número de mols é a massa dividido pela massa molar de A, né? Então, massa molar é constante, eu já vou tirar de dentro da derivada, dMA dt, certo? Massa de A vai ser a massa específica vezes o volume, certo? A massa específica, se as propriedades físicas são constantes, eu também posso tirar a massa específica de dentro da derivada, certo? Então, vai ficar ρA pela massa de A, dV dt, ok? Volume, vamos considerar o volume da esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. Só que nós temos um dV e queremos escrever a nossa equação em termos do raio, da variação do raio, né? Então, eu vou fazer esse dV aqui da esfera com relação ao raio. Então, desce 3, vai cortar 3 com 3, então vai ficar 4π r ao quadrado dr. Certo? Então, aqui vai ficar menos ρA, massa molar de A, 4π r ao quadrado dr dt. Ok? Até aqui, pessoal? Sobre essa correção do estado pseudoestacionário. Dúvidas? Então, diferente, por isso que eu trouxe 2 exercícios diferentes. No exercício da aula passada, a gente fez a correção em termos mássicos, aqui nós estamos fazendo a correção em termos molares. Então, se cair na prova um exercício de pseudoestacionário,
tem que apresentar essa correção para o estado pseudo-estacionário. Não pode pegar, só jogar a equação pronta e utilizar essa equação final, tá? Porque para mim o mais importante é que vocês saibam a modelagem, sabe? Que vocês entendam, demonstre que vocês entenderam o que é essa correção para a taxa para o estado pseudo-estacionário, ok? Pessoal, se a gente chamar essa nossa equação da taxa inicial aqui, né, de 1, vamos chamar essa correção que a gente fez para o estado pseudo-estacionário de 2, a gente pode igualar as duas equações, né? Equação 1 é igual a 2, porque taxa tem que ser igual a taxa. Então, é 4π r ao quadrado. Então, agora não é mais o raio inicial, porque o raio está variando, né? O seu tamanho. Coeficiente convectivo, ρAp. ρA infinito continua sendo 0, certo? Vai ser igual a menos ρA pela massa molar de A, 4πr ao quadrado, dr dt. Pessoal, uma coisa que eu observei na prova, né? Eu nem vou fazer os comentários aqui, alguns comentários sobre a prova, porque eu acho que teve muita cópia de colega, muita cópia, muita gente copiou o exercício dos outros e copiou errado. Então, quando cola, pessoal, quando se faz cola, quando você quiser colar, pelo menos revisa o que você está colando. Porque muita gente copiou o exercício e copiou errado. Muitos erros iguais, exatamente os mesmos erros aconteceram na P2. E uma das coisas que aconteceram foi, fizeram o sinal errado das equações, por exemplo, esqueceram que essa taxa era negativa, né? Se fosse negativa, eu não me lembro exatamente da questão da prova. E aí, se você esquecer de colocar esse sinal negativo aqui, o teu tempo vai dar negativo. E aí, lá no tempo final, por exemplo, ou na concentração, no raio, enfim, o que pedia, dava positivo. Não dava negativo. Então, forçava a barra para o sinal fechar. Certo? Então, isso eu percebi também. Ok? Então, lembrem, considerem as variações, os sinais aqui vão ser bem importantes. Tá bom? Não dá para forçar a barra. Ok? Muito bem, pessoal. Então, o que a gente pode fazer aqui? 4πr quadrado a gente vai cortar com 4πr quadrado. Ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Trabalhar com essa equação. Vamos separar as variáveis e vamos integrar. Opa, não! Ainda não, né? Olha eu aqui, cometendo erro. Sim, João, mas a gente vai considerar, claro, conforme vai passando o tempo, o naftaleno vai passando para o ar. Mas a nossa condição de contorno para o tempo vai ser do tempo zero até o tempo final. Então, a gente continua considerando que no tempo zero, eu não tenho ar no meu fluido. Certo? Por isso que a gente pode considerar que o CA infinito continua sendo zero. Em função da forma que nós vamos integrar o tempo. O tempo vai de zero até o tempo final. No tempo final, aí sim, aí a transferência de massa já aconteceu. Certo? Aí a transferência de massa vai acontecendo e, de fato, vai passando a concentração, a transferência de massa vai acontecer até que haja diferença de concentração. Mas então, ó, como o ar está, a gente tem a bola de naftaleno, né? E o ar está passando aqui, o ar está arrastando, o naftaleno que está passando para o fluido está sendo arrastado por esse ar que vai passando através da esfera. Então, o ar que vai trocando aqui, que vai entrando em contato, é sempre um ar limpo. Ok? Porque está sendo arrastado. Exatamente. Ok? Então, o que falta aqui, pessoal? A gente considerar
o nosso coeficiente convectivo, que a gente não pode usar o mesmo coeficiente convectivo da letra A, ok? Então, a gente precisa rever Reynolds, Schmidt e Sherwood, porque agora Reynolds e Sherwood são função do diâmetro, portanto, do raio da partícula. Ok? Então, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema da aula, do exercício anterior, lá da aula passada. Então, Reynolds vai ser a velocidade vezes o diâmetro. Então, a gente vai deixar o Reynolds em função do diâmetro, né? Então, vai substituir a velocidade, vai substituir a viscosidade cinemática. O Schmidt não muda, porque é a função da viscosidade cinemática e do DAB, então o Schmidt vai ser o mesmo, ok? E o Sherwood, que vai ser o H vezes o D dividido pelo DAB, nós vamos poder usar a mesma correlação que a gente usou aqui na letra A. A correlação é a mesma, certo? Mas o valor do Sherwood não vai ser o mesmo, porque esse diâmetro está variando, ok? Então, se a gente vai poder usar a mesma correlação aqui, porque, olha, o meu Reynolds vai variar de metade do diâmetro até o diâmetro total, certo? Então, Reynolds não vai passar do valor que a gente obteve lá na letra A. Okay? Então, por isso a gente pode usar essa mesma correlação aí para o número do Sherwood, que eu vou reescrever aqui para a gente calcular, certo? Então, substituindo aí a velocidade e a viscosidade cinemática, o nosso Reynolds vai ficar 1,009 vezes 10 a quinta, vezes o diâmetro, então isso vai estar em metro a menos 1, porque o diâmetro não foi substituído, né? Só para a gente lembrar que a unidade que nós estamos trabalhando aqui de comprimento é metro, ok? E já trabalhando com o meu coeficiente convectivo de transferência de massa, eu vou passar o DAB multiplicando aqui para cima e o diâmetro dividindo, certo? Então, vai ficar 5,57 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, que é o DAB, né? Vezes o 0,43. O Reynolds, 1,009 vezes 10 a quinta, vezes o diâmetro, elevado a 0,56, dividido pelo D, vezes o Schmidt, que era o 2,49, elevado a 1/3, ok? Então, agora fazendo as continhas para a gente deixar isso tudo, encontrar o coeficiente convectivo em função do diâmetro. Então, aqui lembrando o diâmetro, né? Eu tenho D a menos 1 e vou ter D, então, vezes D elevado a 0,56, ou seja, vai ser D a menos 44, né? Só cuidado aí com essas continhas. Então, enquanto vocês vão conferindo o Reynolds e conferindo o coeficiente convectivo, eu vou colocando o meu resultado aqui enquanto vocês vão fazendo as continhas. Alguma dúvida até aqui? Ok, então vão conferindo as continhas aí. O H, pessoal, confere aí o valor? Certo, pessoal. Então, lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio.
para a gente deixar tudo em função do raio, certo? Então, meu coeficiente convectivo de transferência de massa vai resultar aí 1,517 vezes 10 a menos 3, dividido pelo raio elevado a 0,44. Confere? Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Substituir o nosso H lá na equação que eu chamei de 3, né? Que a gente igualou taxa com taxa. Então, eu vou substituir aqui no meu H, vou separar as variáveis para a gente fazer a nossa integração. Certo? Então, opa. EH 1,517 vezes 10 a menos 3, R a 0,44, vezes a concentração menos ρA, massa molar de A, dr dt. Perfeito? Então, a gente vai substituir os valores da concentração na superfície, da massa específica do naftaleno, da massa molar, separar de fato as variáveis para a gente integrar, ok? Então, vou passar esse R lá para cima multiplicando vezes o dr, vou passar o ρA dividindo, passar a massa molar multiplicando e substituir os valores e passar o dt multiplicando. Então, vai ficar R elevado a 0,44 dr igual a massa molar de A sem esquecer do sinal, né? Vou integrar de um lado com relação ao raio e integrar o outro lado com relação ao tempo. Então, lembrando que o tempo 0, nós temos o nosso raio vai ser o raio inicial. E no tempo igual ao t final, o nosso raio vai ser igual ao raio final. Certo? Qual que é o raio final? Metade do diâmetro final. Certo? Então, lembrando de como a gente vai obter o raio final e o raio inicial. Então, o tempo vai de 0 a t, o raio do raio inicial até o raio final. Então, agora, pessoal, um tempinho para vocês resolver essa integral e aí terminar e calcular o tempo, né? Faltou a constante? Não entendi, Luciano. Ah, sim, faltou 1,57, claro, verdade, né? Eu vou passar, vou escrever ele aqui de novo. Obrigado, Luciano. Então, aqui, vezes 1,517 vezes 10 a menos 3 dt. Verdade, agora entendi.
Opa. Alguém já tem aí o cálculo do tempo? Isso aí. 2,33 vezes 10 a sexta segundos, ou em horas, né? 649 horas. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Tranquilo? Dá para fazer? Muito bem, pessoal. Então, terminamos o nosso conteúdo, finalmente, aí da nossa disciplina. Aproveitem, pessoal, para estudar bastante para essa prova, que são 2 capítulos, é o capítulo 7 e o capítulo 8 do Cremasco. Estudem bastante a concepção de camada limite, né? O que é camada limite. A lista de exercício é tranquila também. Refaçam esses exercícios que a gente fez em aula, utilizem esses exercícios como uma listinha também. Aproveitem que a quantidade, o conteúdo é menor, né? E aproveitem para estudar bem, para recuperar as notas da prova passada, né? Que não foram aí tão boas, algumas pessoas, né? Não tiraram notas tão boas. Então, aproveitem aí para recuperar na próxima avaliação, ok? Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Bom, pessoal, então, como essa é a nossa última aula de conteúdo, eu agradeço a todos vocês que vieram nas aulas síncronas, tá bom? Que não deixaram aí a professora no vácuo. Ainda bem que de uma turma de quase 40, uma turma de 40, sempre tivemos aí pelo menos umas 10 pessoas em média que participaram dos nossos encontros síncronos, então eu agradeço muito por vocês estarem aqui.
Desejo boa sorte para vocês, no caminho que vocês forem trilhar, aí os que eu não vou ver mais, né, nas aulas. Eu desejo aí muita boa sorte. Quem sabe a gente se encontra ainda no 9º período, em mais uma disciplina, ok? E precisando de mim, eu estou sempre à disposição de vocês. Valeu, muito obrigado, pessoal. Possivelmente eu gostaria de fazer, eu ainda não consegui, igual no semestre das ADNPs, eu mesmo criei um formulário de avaliação das aulas, eu ainda não consegui organizar, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas se eu conseguir, eu vou mandar para vocês responderem fazendo uma avaliação justamente dessas nossas aulas, tem algumas ideias, teremos mudanças aí no próximo semestre. Com certeza, algumas coisas que a gente já aprendeu aí com essas aulas, tá? Mas é isso, eu tenho me esforçado para fazer o mais próximo do presencial possível, essa é a minha estratégia, não sei se é a melhor, tá? Eu sei que existem outras estratégias, mas eu acho que mais próximo do formato presencial, pelo menos eu entendo que é melhor, né? Eu gosto mais e vejo que os alunos também. Ok? Então, desejo a vocês aí um bom final de semana, de muito estudo, de muita dedicação para todo mundo fechar o semestre bem aí. Então, estudem bastante. Terça-feira tem P-Aluno, então aqueles que precisarem é só solicitar atendimento. E boa prova para vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem e bom final de semana para vocês.